Então vamos lá. Hoje mais um podcast. Esta mulher é um sucesso com uma convidada muito especial. Agradecemos já de antemão essa presença ilustre aqui conosco e a minha parceira Eliane e amiga vai chamá-la. Com vocês hoje, mulheres incríveis, nós temos uma super convidada. Ela é uma mulher de super sucesso. Vocês vão ouvir um pouco da trajetória dela com vocês e conosco, claro. Nós temos a honra hoje de ter com vocês Josi Concol. Seja muito bem-vinda! Obrigada, obrigada, obrigada. Que delícia vir aqui participar com vocês. Eu sou uma mulher que incentiva muito o projeto de outras mulheres, porque assim como vocês hoje estão com o projeto no andamento, fazendo todo esse movimento lá atrás, logo aqui atrás, eu também comecei o meu movimento. E é justamente sobre isso, sobre a gente incentivar umas às outras, sobre a gente estar ali apoiando. Para mim, o maior incentivo é esse. É eu estar aqui, eu fazer um convite e eu falar assim, sim, posso, estarei, com certeza, conta comigo. Esse é o maior incentivo. Estar vendo esse vídeo, a gente sabe que como é transmitido no YouTube, por exemplo, o que eu posso incentivar, Josi? Eu também gosto disso. Dá um like, deixa o teu comentário quando a história for algo que dentro dessa história, alguma coisa que a gente trouxer aqui fizer sentido, compartilha. Eu entendo que é assim que a gente transborda. Com aquilo que a gente tem na mão, a gente faz aquilo que é necessário no momento que está na nossa mão. É isso, é simples. Então, gente, eu vou pedir que ela se apresente melhor, né, para vocês. Mas é essa nossa maravilhosa de hoje, do nosso episódio de 2024. Josi, fique à vontade, se apresente. Sim, senhora, gurias, meu nome é, na verdade, Josiane Fernandes. Eu sempre me apresento assim nas palestras, tá? Mas o nome artístico é Josi Concol. Ai, Geralmente que chique. a galera toda ri, porque realmente o nome de registro é Josiane Fernandes de nascença, não tem o sobrenome da mãe, mas o Concol vem da minha mãe. E eu brinco assim, como nós somos da área do sistêmico, eu vejo assim, eu acho que eu queria pertencer mais ao sistema da minha mãe. Eu fui lá e coloquei assim, então vai ser Josi Concol, agora eu já pertenço. Mas é muito bacana porque é um nome que está cada vez mais se. Eu estou me posicionando no mercado, é um nome forte. Eu vejo que quando a pessoa consegue falar o nome, às vezes no começo ela erra, às vezes ela fala Conco e tá tudo bem, tá? Só que quando ela pega, porque é um nome muito forte. Bem, eu venho da roça, venho do interior do estado de Santa Catarina, venho de uma cidade chamada Irineópolis. Antigamente, eu não lembro bem o ano, mas era chamada Antiga Valões, a gente chamava, que foi enfim, foi o Irineu Bornhausen que teve lá e taraná, e depois eles mudou de Valões para Irineópolis. Eu venho, essa cidade, eu gosto de citar isso também, porque eu vejo que eu já trago no DNA esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento, de fazer pelo todo. Por quê? Porque a minha cidade natal é considerada a cidade, a gente foi para o livro do Guinness Books, acho que é assim que fala, né? Como a cidade da América Latina que tem a maior festa do trator, que tem o maior desfile de trator da América Latina. Então, no último ano, eu estive presente lá também, foram mais de 1.000 máquinas desfilando numa cidade que nós temos, ao total, 20 mil habitantes, mas assim, a cidade mesmo é muito pequena, o interior do estado, que é muito mais agricultores e tudo mais. Uma coisa linda, uma coisa que arrepia, você vê assim, 1.000 tratores enfileirados e as famílias, a comunidade engajada em fazer a maior festa do trator da América Latina. Isso é incrível. Eu venho de lá, não tinha festa nessa época quando eu saí de lá, mas eu percebo que estava no DNA esse nosso lado da comunidade mesmo, do fazer, do se diferenciar, talvez eu possa trazer aqui. E é isso que é uma coisa que eu bato muito na tecla. Todo mundo tem um DNA. Todas as mulheres, eu realmente falo com mulheres hoje, né? É o meu nicho, são mulheres prestadoras de serviço, especialmente. Todas elas têm um DNA, tem alguma coisa que diferencia elas de qualquer outra pessoa dessa face da Terra. Se a gente observar em termos de números, eu gosto de dados, nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Dia 19 de novembro de 2022, nós batemos o marco de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Ninguém tem a mesma impressão digital. Ninguém tem o mesmo DNA. Por quê? Porque Deus nos fez únicas. Fez todo mundo único. Então, qual é a tua diferenciação? O que está dentro de você? E hoje é essa bandeira que eu trago, sair do meio da roça do interior para vir para Florianópolis. Fui empregada doméstica no primeiro momento, não tinha nem segundo grau quando eu cheguei em Floripa, né? Então foi uma experiência assim bem desafiadora, mas é bom, porque eu acho que quando a gente é desafiado, quando a gente vem desse jeito, né, faz as coisas dessa forma, a gente cria uma fortaleza, né? Não é qualquer ventinho sul, não, como a gente fala aqui, não é qualquer ventinho sul que E vem. quantos anos tu tinha quando chegou aí em Floripa? Eu tinha
17 para 18 anos. Então, eu tinha 18 anos, mais ou menos, quando eu cheguei em Floripa. Eu era muito jovem, muito novinha. Hoje eu vejo a minha filha, tem 19 anos, vai fazer 19 anos agora, e eu penso, olho para ela hoje e vejo assim, meu Deus, eu peguei tudo, as minhas coisas, coloquei em sacos de lixo preto, assim, porque não tinha mala naquela época, né? Não tinha condição. A gente era uma vida um pouco mais simples, e foi a forma que eu consegui de trazer minhas coisas para cá. E eu pensei, caramba, é como se ela fosse hoje, comigo, bebê, sei lá, se a gente fosse inverter esses papéis, para chegar numa cidade grande. Claro, a gente foi morar num lugar, num ambiente que era seguro, essa pessoa a gente conhecia muito bem, era uma senhora, então era uma casa muito fechada, e tudo foi muito bom, porque eu tive segurança, eu tive praticamente um ano ali, cuidando dessa senhora, cuidando da casa, uma casa muito segura, uma senhora bem de vida e tal, onde a gente não passou por nenhuma vulnerabilidade em relação à segurança, à comida e tudo mais, né? Então, algo bem seguro. Mas dentro de mim, eu lembro muito bem nessa época que eu trabalhava nessa senhora, eu ficava assim dentro de mim, meu Deus, o que que eu tenho que fazer? O que que eu preciso descobrir? Sabe aquela, tem um mantra que a gente fala pro universo, assim, universo, o que que eu ainda não sei que se eu soubesse eu estaria fazendo milhões, ajudando milhões de mulheres? Eu não sabia muito bem esse mantra, mas eu acho que de forma intuitiva eu pensava exatamente dessa forma, o que que eu preciso descobrir? Tanto é que com os primeiros salários que eu tive, eu comprei um computador. Às vezes eu não lembro dessa parte da história, mas essa parte da história é importante, porque uma menina de 18 anos que vem pra cá com uma filha de um ano no colo, sem o segundo grau completo, por que ela compra um computador? Sei lá, eu devia ter uns 3, 4 meses de trabalho e a primeira coisa que eu comprei foi um computador. Eu não Ai, sabia nem ligar, era naquela época que dava aquele chiu ainda, assim, aquela coisa que pra pegar a internet tinha que ficar de madrugada, aquele trem todo. escada. Mas eu sabia que tinha alguma coisa além e eu precisava acessar. Então foi tudo muito intuitivo. Eu realmente não conseguia praticamente usar aquele computador para nada, mas eu sabia que ali tinha um sinônimo, um ícone, alguma coisa que ia me levar para algum outro lugar. E hoje vejo que o quanto de fato a internet, né, como um todo, leva todas nós, mas hoje meu trabalho é praticamente 100% online, fora os eventos que a gente faz são presenciais. Então já tinha alguma coisa muito forte com o meu DNA. Tu é bem Daí, intuitiva mesmo, né? Porque já Aham. naquela época, já esse computador tem algo aqui para mim. Vai ficar aqui. e sabe que eu acredito muito, Gris, que todas nós somos, acredito verdadeiramente, assim, todas as mulheres têm um sexto sentido. Talvez os homens também tenham, mas eu sou muito mais especialista em mulheres, né? Que a gente consegue se estudar e eu trabalho muito com mulheres. E talvez esse seja o meu maior desafio quando eu falo hoje, se eu fizer um salto aqui, realmente foi um salto quântico de lá de 2006, 2007 para 2024 que a gente está falando de uma mulher hoje que é uma mulher milionária, que tem uma família estruturada, que mora numa cobertura duplex de milhões, que, enfim, se eu fosse citar, Chiquérrima, fina, tudo de bom. E assim, ó, te interrompendo um pouquinho, né? Desculpa, mas eu me identifiquei contigo porque eu também vim do interior. Não estou milionária ainda, já fiquei, já perdi, estou. Mas assim, eu vim do interior de uma cidade que tinha muito menos pessoas do que a tua. Então, quando eu ouvi tua história, eu acho que foi isso que também me conectou, né? E aí eu também venho de uma família muito humilde. A minha mãe, ela cortava cana. Né? Daí quando falou assim, eu vim da roça, só que eu nunca fui na roça, porque não sei, a coitada da minha outra irmã que era mais nova foi, eu nunca fui, não me pergunte por quê. Tem algum motivo, que sério. geralmente os mais velhos que vão, os novos ficam em casa, né? Sempre. Tanto que as minhas irmãs, assim, as minhas meias, são meia-irmãs, elas diziam assim, porque tu é a filhinha queridinha da mamãe, e não sei o quê, mas eu creio que tinha algum motivo, né, para ela não ter me levado. E aí, então, foi onde eu conectei contigo. Além disso, eu admiro muito a maneira como que tu explica as coisas para as pessoas, como tu se comunica, a leveza que tu tem, e essa tua essência que tu não perdeu, porque muitas pessoas, ao caminhar da sua jornada, quando elas saem lá de baixo e elas sobem, elas esquecem da sua essência, das suas origens. E isso é uma coisa que tu tem muito forte, né, na Josi, e eu admiro muito, 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 e eu acho que isso também é um grande sucesso, né, porque tu tá honrando as tuas origens, tu lembra da tua história, e tu tem leveza, tu é uma pessoa que tem leveza. Eu sempre falo assim, agora eu aprendi, eu só tenho que obedecer. Já adivinha de quem que eu lembro? Eu lembro da Josi. Obedecer, obedece. Porque nós temos, sim, eu acho que nós mulheres que temos o sexto sentido. Eu nunca, não sei se os homens têm, porque eu acho que isso é uma dádiva, uma benção que Deus deu para as mulheres. Yes, eu concordo em gênero, número e grau. Não sei se a Tati também concorda, mas Sim, para e não é só no sentido espiritual, biologicamente falando também, se a gente olhar desde a questão hormonal, mesmo a questão neurológica, tudo isso comprova ainda e corrobora isso que a gente está falando, né? E se olhar para o lado espiritual, então nem se fala, né? Nós nascemos espiritualizadas, nós mas somos a lua, né? Esses dias eu vi uma explicação, Tati, que as mulheres são a lua, os homens é o sol, a lua tem fases, o sol é o sol hum, muda. Lua é
introspectiva, é para dentro, né? É o intra, é a gente se olhar, a gente, né, a gente se observar, aquela coisinha gostosa da intuição, né? Porque a gente só escuta a voz da essência quando a gente, de fato, tá quieta, tá no silêncio, né? É o silêncio que fala, tão gostoso. Exato. Eu costumo E dizer assim, ó, pode falar. escuta o teu coração, né? Porque eu acho que Deus, ele tá dentro de nós. Nós somos a semelhança dele. Eu sempre falo para as gurias que eu atendo assim, né? Quando tu tiver em dúvida, tu quer alguma coisa, silencia e escuta o teu coração, porque a primeira coisa que é formado dentro do útero da nossa mãe é o coração. Então, para mim é uma coisa muito forte, né? Tu ouvir o teu coração, sentir Deus aqui de verdade, que tu vai ter as respostas que tu procura. Eu acho Exato. lindo isso e eu acredito muito, muito, muito nisso. E eu adoro, eu sou uma amante da física quântica também, para mim é a forma de explicação de tudo. Eu sou apaixonada de Joe Dispenza, Graham Bradley, lá e tudo. Desde Elaine, eu comecei com a Elaine Orives e aí fui indo também com vários aqui, vários mestres assim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de explicação lógica para tudo. Então, eu consigo entender quando eu tenho uma explicação lógica, por isso que eu uso muito mapas mentais. Talvez por isso você fala assim, Josi, eu gosto do jeito que você se comunica, mas porque a minha cabeça pensa uma lógica. Enquanto eu não chegar nessa lógica, eu não vou conseguir falar sobre aquilo. Isso é muito bom, porque é um treino. A nossa mente é algo que é super. A gente é muito moldado enquanto criança, pequenos, mas nós temos todo o poder de treinar a nossa mente para o lado que a gente quiser. O mais difícil, talvez, para nós, para o ser humano, é entender o que ele quer, porque não é fácil, é É, difícil entender o que a gente quer, né? é. Não pense que às vezes eu também não me paro para o que eu estou fazendo mesmo. Só que aí a gente vai desenvolvendo, deixando claro aquilo, e acho que daí está muito ligado com a nossa intuição, né? Eu tenho esse exercício aqui, eu volto muito lá na minha criança. Muitas vezes, eu tenho uma frase que Deus colocou no meu coração, que é: na nossa infância está a nossa inocência, e na nossa inocência está a nossa essência. É, Então, muitas vezes, ficou lá atrás. E aí, Eliane, eu queria contribuir com a fala que você trouxe, dizendo assim, ó, ok, Josi, realmente hoje temos um faturamento incrível, a empresa crescendo, colaboradores entrando, só que sabe o que eu mais trabalho hoje para mim não perder? A minha essência, essa intuição. Porque essa não dá para é. comprar, essa não tem como fazer um pix para Deus e dizer, Deus, me bota mais uma parte aí, um 50%, não tem como. Essa E não dá. quando a gente está desconectado da nossa essência, porque a maioria de nós vivemos assim, tem que estar muito no presente, né? E eu sou uma pessoa que eu vivi anos desconectado da minha essência, assim, porque a gente se apega à dor, cresce, né, com aquela dor, com as coisas. Nós vivemos ou no passado ou projetando o futuro e esquece de viver o presente. Mas quando a gente começa a trabalhar aqui e estar mais presente, por exemplo, olha a dádiva de nós três aqui nesse bate-papo aqui é o presente, daqui a pouco já não é mais. Isso é estar na essência, porque eu estou sendo quem eu sou. Aí eu me permito, eu me abro para ser realmente quem eu sou, né? Eu amo muito isso daí também, e eu estudo bastante isso, acho que tu também segue ele, que é o Jacob, eu admiro o jeito que ele explica, eu faço com ele uma mentoria, né? Eu sou apaixonada pela maneira como ele explica a Bíblia, fala de Jesus, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus, mas eu tinha dificuldade, e ainda tenho, para interpretar algumas coisas da Bíblia. Então, quando eu encontro pessoas que elas sabem interpretar do jeito que eu aprendo, opa, vou ficar aqui, porque aqui, aqui, Aí, olha só, olha como nós somos a média das pessoas que a gente mais gosta, que a gente mais convive e tudo mais. Por isso a importância da convivência, com qual ambiente eu estou, né? Se você ouviu o Jacob, na minha visão, né? Eu penso muito assim, se eu ouvir lá, e lá deu assim, eu só trago semelhantes. Automaticamente, dentro de mim, tem muito do Jacob, porque eu só consigo ver no Jacob o que está dentro de mim. E é, eu acho que isso, quando nós mulheres entendemos, e eu vou falar de mulheres aqui, mas poderia ser os homens também, né? Quando a gente entende isso, a gente fala assim, opa, então é por aqui, porque isso me deixa bem, isso me deixa confortável. Começa a conviver mais. Eu acredito que algumas limitações que eu passei, que talvez possam contribuir com outras mulheres que vão estar aqui ouvindo a audiência de vocês, né? Chega um determinado momento, a gente fala assim, meu Deus, mas aqui eu preciso ter dinheiro, que se eu tivesse o dinheiro, que se eu tivesse lá palestrando, que se eu tivesse, a gente sempre, né? Eu não passei por é, essa fase também. Só que, por isso eu falo que a internet é de Deus, o Instagram é de Deus, especialmente o Instagram é de Deus. Veja bem, se eu conectei com a Josi, se eu conectei com a Elane, conectei com a Tati, com o Jacob, com o Joy Dispenza, que eu não falo a língua dele, mas eu tô lá vendo o Instagram dele, vendo os livros dele, porque há uma conexão, eu vejo nele algo que tem dentro de mim, que talvez eu nem entenda muito bem, conviva com essas pessoas. Das 24 horas que você tem no dia, quanto você despende hoje para ouvir essas pessoas? Porque às vezes nós estamos perdendo tempo ouvindo coisas que não vão agregar em nada. E a gente não precisa nem entender a língua do Joe Dispenza que eu falo. Não precisa, mas o fato de estar conectada com ele já faz com que eu manifeste mais coisas que eu acredito. Porque para mim é sinergia também. Na verdade é a frequência.
Depois que eu entendi que a gente acessa a frequência, e a partir do momento que você acessa a frequência, você só vai subindo de frequência se você permanecer nesse lugar, eu acho que eu também entendi uma parcela legal do universo quando a gente pensa em crescimento, tá, Gurias? Acessar novas ideias também, porque nem sempre precisam ser de forma física, ou de conteúdo, ou conhecimento. É verdade, eu Hélio É, Couto, concordo. professora Hélio Couto também falou que eu durmo ouvindo e levanto ouvindo Hélio Couto. Josi, me diz uma coisa, tu tá falando, e assim, magnífico, e para as mulheres que estão aqui, que vão nos assistir, autoestima relacionada essa trajetória toda, porque nós sabemos que existem altos e baixos, né? E tudo está muito relacionado aqui com o nosso mental e o nosso coração, né? Eletromagnético, como é que é? O elétrico e o magnético, né? Então, como que faz para, como que você fez para lidar, né, com esses momentos baixos? E porque a gente sabe que muitas histórias lindas deixam, né, de lá na frente existir por conta essa fraqueza do não amor próprio, da baixa autoestima. Então, assim, eu vejo assim que você vai aqui trazer. Não vai dizer assim para nós, não, eu tive sempre a minha autoestima lá Não, na lua. não, Então, e isso é essência para nós. confesso aqui abertamente que tem dias, recentemente, eu fui pro banheiro, sentei no chão e chorei. E aí, e sabe o que que é? Aí eu vou falar a fórmula. Fórmula para vocês que eu falei para as minhas mentoradas recentemente. Porque uma delas perguntou: como continuar quando às vezes a gente não consegue ver o final, o caminho, ou se sente perdida, desanimada? Respeita. Em primeiro lugar, respeita. Se tem que ir para o banheiro, sentar e chorar, ir para dormir, porque tem vezes que biologicamente, às vezes não é nem mentalmente, nem emocionalmente, às vezes é biologicamente a mulher, por causa da idade, mexe no isso, naquilo, não sei o que, e você não vá para o seu. E você tem vontade de deitar e ficar em posição fetal, vá para sua cama e deite em posição fetal. Josi, mas eu tenho trabalho, eu tenho isso. Você vai ter que se virar, senhora. Não sei como. Eu hoje posso dizer assim: se eu tivesse essa reunião e estivesse no momento de posição fetal, eu falo assim, gurias, eu sinto muito, eu não estou passando bem. Olha, eu peço mil desculpas, mil perdões, temos como reagendar e posso ir para lá e deitar. Hoje eu já trabalho muito a minha mente para que isso não aconteça, principalmente quando eu tenho compromissos. Dificilmente, mas raramente eu tiro um compromisso, troco um compromisso, tá? Hoje eu já treinei a mente, mas quando isso era difícil, o que é o primeiro fator para mim? Se você não tá legal, procure dentro do momento que você tem deitar em posição fetal, sentar no chão e chorar. Você precisa colocar para fora. Coloque. Qual é o maior problema? Você ficar, às vezes, 2 dias, 22 dias chorando, e aí não vai rolar. Então você tem que ficar assim, 2 horas, 4 horas, não mais que isso, porque aí você vai treinar aqui. Emocionalmente, quando eu sento e choro, e recentemente isso aconteceu, porque nós passamos em virada da empresa, e é contrato, isso, aquilo, e deu uma pane na minha cabeça, deu pane. Eu achei, eu não vou dar conta, eu não isso, eu não aquilo, porque é normal, gurias. A Vai, cobrança, né? Volta, né? Aquela autocobrança que a gente já tem. tinha dominado aquilo ali, e aí daqui a pouco vem mais um bebê, e mais um projeto, e mais um não sei o quê. De dó. Aí tu senta, tu chora, ou tu deita em posição fetal, mas tu fica 2 horas, amor. E como mulher adulta, você levanta, sacode a poeira, arruma a camisa, passa o batom e segue, porque tu já chorou. Eu acho que esse é o diferencial, tá? É que E às vai. vezes, né, Josi, não sei se tu concorda, mas eu acho que o choro ele vem para limpar a nossa alma, porque às vezes ele é preciso, né? Porque Nossa, tu entra num automático e tu esquece do corpo, que tu precisa descansar, porque tu quer, né, cumprir com os teus compromissos, com a tua palavra. E eu também, é isso que tu falou. O dia que hoje eu tô para chorar, eu choro. Eu vou para debaixo do chuveiro, ligo assim, ó, e choro um monte. E aí parece que fala assim, olha, agora eu tô aliviada. Porque a gente esconde muito isso. E aquilo que tu disse, né? A gente se cobra demais e hoje em dia tem muita comparação. Eu já fui uma pessoa, eu cuido muito para mim não ficar me comparando, porque eu estou nessa trajetória, né? Eu estou terapeuta, né? Há 4 anos, antes eu trabalhava com outra coisa. E as pessoas olham, e eu falo, eu já fui assim também, né? Quem nunca? Tu olha o sucesso do outro e tu fala assim, poxa, mas tá conseguindo e eu tô aqui e não consigo nada. Gente, tu, por exemplo, né? Demorou uma jornada, 17 anos para Josi poder, olha o que ela teve que passar, absorver, aprender para que ela hoje seja essa mulher empreendedora, mentora de outras mentoras, de mulheres incríveis, mas não é do dia para a noite. E as pessoas, elas se comparam, nós mulheres principalmente, daí vem o auto-julgamento, e aí quando a gente tem a comparação, a gente vai lá no buraco. Eu já fui no buraco por frequência, né? N motivo, né? Aonde que a gente tá? Eu gosto de explicar na primeira
dia de mentoria, eu sempre gosto de explicar sobre isso, a escala de Hawkins, porque para mim, bem, Jesus vivia na escala de Hawkins, todo esse conhecimento é milenar, né? Aí você fala assim, onde é que você está quando você está se comparando, julgando você mesmo, ou até julgando o outro? Onde é que você está aqui nessa pirâmide, aqui nessa escala de Hawkins? Ah, você está aqui? Pois é, aqui não gera venda, porque aqui não gera magnetismo, porque aqui não desperta no outro desejo de estar com você, porque você está com uma frequência baixa. Então, qual é o nosso negócio? E eu acho que aí tá o ponto, tá? Fui pro banheiro, chorei, fui lá debaixo do banho, na cama, posição fetal. A questão é sair desse lugar. Me respeitei e fiquei nesse lugar por 1, 2, 5 horas, sei lá, o que eu tenho, tá? Não mais que 3 horas. Não sou especialista nessa área, mas eu diria assim, não mais que 3 horas. Você não precisa mais que isso. Passou por isso, aí vem o aprendizado. O que você extrai de aprendizado? Porque muitas vezes ainda você continua dentro de você tem que olhar de fora. E eu sou essa pessoa. Depois que eu chorei, tal, depois eu ri. Eu falei assim, meu Deus, o que deu em mim? Que eu sentei. Ah, tá, entendi. Ok, que eu tenho que contratar, que eu tenho que isso, e eu sou centralizadora, e eu vou ter que resolver esse meu lado centralizadora. Aí eu tive uma conversa comigo mesma. Então a criança chorou, sentou, berrou, chorou e taraná, e depois a adulta vem e conversa com a criança e fala assim: vamos lá, agora o negócio é papo sério, é papo reto. E isso é muito imprescindível, e às vezes a gente não faz, mas é aqui que está o ponto central, o ponto do momento para você virar qualquer coisa. É realmente conversar com você mesma e entender o porquê que você esteve naquele lugar, porque a partir do momento que você entende, você começa a dominar e você não vai mais para esse lugar. Porque é um lugar que não é gostoso, é um lugar de dor. É um lugar que tem algo a resolver. Mas eu percebo que é só assim, que é com esse treinamento. Eu sei que não é fácil, quando eu falo aqui, parece ser até do jeito que eu tô falando, às vezes para você é simples. Não, não foi simples, nunca foi. E eu vou falar, a Helena acabou de citar, né, José, uma mulher de sucesso, hoje inventando. Não, mas eu participo de grupos de mastermind, por exemplo, os caras faturam 10 vezes, 20 vezes mais do que eu. Como é que eu faço? Eu olho, me comparo e choro? Existe uma trajetória. Eu treinei a minha mente. Eu venho treinando a minha mente, independente do lugar que eu estou. Se é 1 milhão, se é 10, se é 100 mil, se é 10 mil, eu vim treinando a minha mente. Porque isso não vai sair da gente. Se a gente tem uma ilusão que isso vai sair, vou afirmar para vocês, nesse degrau que estou, humildemente estou aqui alcançando agora, não vai sair. Não saiu. Eu também tinha esperança que saísse. Não vai, então aprenda a lidar. E quanto maior o desafio, mais a gente vai sentir esses momentos, os frios na barriga, os medos, o nervosismo. E quando a gente entende, né, que a gente está aqui para servir, é, é inevitável que a Josi cada vez vá crescer mais e mais e atingir mais pessoas e fazer novos projetos para poder trazer mais dessa essência que é linda, que é magnífica, que tem dentro dela, que na realidade é Deus atuando nela, né? Porque a nossa experiência aqui nada mais é do que Deus vivendo uma experiência, né? Então, pequeninas centelhinhas aqui. Então, quanto mais ela entender, eu digo entender o game, eu falo para os meus pacientes, tem coisas assim, tem que entender o game, e o game tem regras, e a gente veio para servir. Quanto mais tu. E isso dá medo, né? Porque são mais pessoas, e a responsabilidade vai aumentando, aí dá aquele medo assim, aí tu olha, meu Deus, eu entrego, me arrasta, tô fazendo. E aí vem um fogo, assim, ó. É, Vai, eu vou fazer. Vai, sem saber. Voltando até, Elaine, onde a gente falou lá naquele começo, e aqui que tá. Se eu pudesse, eu digo, se eu pudesse passar o meu chip de vida, implementar até onde eu cheguei, assim, sabe? Tirar e pá. Mas quando você não sabe nada tecnicamente daquilo, aquilo tem um poder tão maior, e é isso que eu conservo, essa intuição que a gente falou. Então, esse ano é um ano que eu vou fazer muitos eventos presenciais. E eu não fui em eventos no ano passado, eu fui em alguns, e eu falei, nossa, eu deveria ter ido, porque assim eu já ia modelar, e assim não sei o que lá, e aí Deus me disse, ei, você já sabe como fazer, eu não quero que você faça igual, eu quero que você faça justamente diferente, então preserve, só siga as instruções. E aí vai ter uma coisa de confiança, e isso é lindo, porque você confia no Criador e você sabe que vai dar certo, é isso que a Tati falou. Você confia em quem te rege, você é só um instrumento, uma pecinha. Você confia. Ô, Josi, e nessa trajetória aí, claro, né, a gente que está mais consciente, a gente sabe dos altos e baixos, sempre vai ter, porque nós estamos em constante evolução nessa terra, porque senão, né, nós seríamos santos. Mas, assim, se tu puder contar para nós, né, qual foi um dos piores momentos que tu passou durante toda essa tua trajetória, assim, que tu falou, assim, ó, esse foi o pior e até agora qual foi o melhor? Se tu puder compartilhar conosco, claro. ótimo, Eliane, gostei. Não foi no profissional o pior momento, porque todos os piores momentos do profissional eu transformei em algo que eu canalizei a raiva, o ódio que eu senti na época e tudo em potência. Eu acho que também é um código que fica aqui. Às vezes a gente guarda. E eu hoje tenho consciência que se você guardar, isso vira doença.
e essa conta vai fechar ali na frente. Então, eu sou a pessoa que eu boto pra fora, boto conta, não é na pessoa que tu tá com ódio, tu fica com ódio da pessoa, entendeu? Que gerou aquela situação. E é normal, que a gente sente, mas você pega aquilo e canaliza do tipo assim, agora, pessoa, você vai ver quem eu sou. E isso eu tive várias vezes dentro da minha... Várias não, tive umas 3 episódios que aconteceu isso comigo profissionalmente. Mas o maior desafio da minha vida, com certeza, foi o João, que foi quando a gente engravidou, em 2019, foi. E aí, abril de 2020, na pandemia, ali bem no auge da pandemia, a gente teve o diagnóstico de que o João não iria sobreviver, porque ele tinha uma síndrome muito rara. Então, a gente teve que conviver com a vida e com a morte durante 4 meses e meio. E isso me fortaleceu muito em todos os níveis, porque não tinha algo que dissesse assim, não, ele vai viver, ou existia um milagre. Eu, como mãe, obviamente, pedi um milagre, mas foram 4 meses e meio sabendo que tudo que estava sendo feito era para que ele nascesse e logo a gente se despedisse, e a gente fizesse o funeral, enterrasse, e essas são as palavras, porque é isso. O próprio, é como a gente fala quando uma pessoa, o próprio velório e tudo mais. Então, e são palavras muito pesadas, são coisas que quando você pensa nisso já tem um peso muito grande. Mas só que isso foi o maior aprendizado da minha vida, não tenho. Por isso que eu falo assim, hoje, não é qualquer ventinho Sully, porque não tem o que você tem a mais do que isso? Uma mãe que tem um filho, que está gestando esse filho, que ela sabe que ele não vai viver, e você tem que se acostumar com a despedida. Então, isso é muito forte. Hoje eu consigo falar disso com tranquilidade, porque passei da aceitação, fiquei com muita raiva, fiquei com muito ódio no começo, eu não entendia nada, era tudo muito confuso. O porquê foi uma coisa que pairou muito na minha cabeça. Não sei falar na cabeça do meu marido, mas pra mim, assim, foi muito porquê comigo, porque eu não sou capaz de gerar um filho saudável, mas eu olho pra Milena e vejo assim, a Milena tá aqui com mal e, desculpa, palavrão, Guriz, assim, a expressão, né, de chula do interior, mas mal e porcamente, coitada da criança, veio no mundo mal, teve um ultrassom, e nasceu e tá aí, e maior que eu já. E aí, quando vem o João, que tá tudo preparado, médico particular, exame particular, hospital particular, e tudo, aí você vê que você não tem controle nenhum. É. É verdade, eu tinha esquecido isso da tua história, mas o lindo é que quando tu olha e tu tem o entendimento que tu passou essa raiva, essa dor do luto, porque as pessoas têm que viver a dor do seu luto, né? Tem que passar para poder, porque senão tu não estaria nem conseguiria falar com a gente aqui agora. Deus me livre, eu como mãe, de pensar de perder um filho, eu acho que eu enlouqueço, né? Eu tive também uma perda, mas ainda estava no meu útero, nem chegou a vir, e eu já fiquei super mal, imagino no teu caso, não gosto nem de pensar, mas só quem passa é que sabe, né? Mas o lindo é saber que ele veio para te trazer algo muito especial, fez o papel lindo de anjo dele e aí ele seguiu para Deus, né? Mas ele veio para um propósito muito grande na tua vida. A gente não precisa querer entender, a gente só precisa saber, né? Receber, abraçar e falar, ó, ele está aí no teu coração e está contigo. É um anjo que precisou vir à Terra para que acontecesse algo de muito lindo na tua vida, embora tenha sido através da dor, né? E aí, quando a gente passa, eu não sei tudo, né? Mas quando a gente passa por tantas perdas, dores, assim, nesse caso, eu sou uma pessoa que quando eu não estou terapeuta, eu estou Eliane, o ser. Eu não estou no profissional, eu não tenho muita paciência para essa gente mimizenta, sabe? Que tem, às vezes a pessoa, ela, claro, eu não estou falando de dor, porque a gente não mede a dor do outro, mas tu vê uma pessoa que às vezes ela tem tudo no sentido, tem uma mãe, tem um pai, tem uma casa boa, tem refeição, tem amigos, tem tudo o que uma outra pessoa gostaria de ter e não tem, mas aí ela vive aí se comparando e ela se apega a essa dor, parece que assim, a pessoa fala assim, não, é aqui que eu adoro ser vítima, né? E falando assim, parece que eu estou sendo estúpida, mas não é, gente. Eu não tenho mais paciência para gente mimizenta. Eu já fui muito paciente para essas pessoas. E se a gente fica do lado de gente assim, a gente só afunda, porque eu me afundei muito, porque eu queria ser a boazinha, né? Então, eu creio que tu também não deve ter muita paciência nesse lado, assim, que tu tenta contornar, não deu, cai fora, porque não dá. É muita coisa na tua trajetória, né? E perder um filho. Nós tivemos aqui uma convidada também, que ela, é a Liliane, né? Que ela também perdeu o filho dela, ela sabia que ela ia morrer, ela ia no hospital e tudo. Nossa, é muito. As histórias se repetem, por isso que eu acho esse programa, essa mulher é um sucesso, é para isso, né? Para as mulheres verem que todas nós passamos por dores, por perdas, mas vocês são capazes de superar, né? Nós somos capazes, Deus nos deu essa força. O que a gente faz com aquilo que a gente está passando. Mas sabe que enquanto a Eliane foi falando, eu fui ouvindo ela falando assim, às vezes tem roupa, tem isso, tem aquilo, tem pai, tem mãe, tem comida. Sabe o que falta pra gente? Gratidão.
A gratidão. Eu sou muito grata. O João, assim, não tem, porque primeiro a gente conhece um outro lado. Deus me mostrou como seria o processo em 3 sonhos. Eu sou uma pessoa, não sei vocês, tá? Por isso que eu falo que mulher tem troço, gente, que eu sei, ela vem com HD diferente. É. Eu sonho muito, e eu sonho pra caramba, assim, às vezes eu acordo no meu sonho e falo assim, Marcela tava lá, não sei aonde, tava em tal lugar, Marcela tava vivendo isso, eu vivia aquilo, calma, deixa eu até aterrissar aqui, porque eu realmente acredito que eu tenho uma outra vida em outro planeta durante a madrugada, não é possível, gente. E quando eu fiquei grávida do João, Deus me mostrou através de 3 sonhos como seria esse processo, e foi muito lindo, porque realmente tudo se concretizou exatamente como ele me explicou, então eu já fui preparada antes, e eu vejo o quanto isso é a gente observar esses detalhes, porque teoricamente, biologicamente falando, todo mundo sonha. Mas por que algumas pessoas nem lembram dos seus sonhos e tudo mais? E eu sempre fui uma pessoa que eu sonhei muito, 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 muito. Então foi um momento de aceitação, de gratidão, onde eu sou grata, porque eu entendo que tem do outro lado e sei que não mudaria nenhuma vírgula nessa história, porque a vida é eterna, isso aqui é muito passageiro, é só uma passagem. Quando você compreende isso, você segue. Tem uma outra coisa que está me vindo muito forte aqui na nossa conversa, que essa eu trago lá do interior, essa eu trago da roça. Hoje eu vejo, estudando cada vez mais, o quanto intuitivamente eu já fazia algumas coisas que grandes estudiosos estão passando hoje para a humanidade. Mas acho que a Eliane que falou assim, ó, às vezes essa pessoa que está sofrendo, ela está muito apegada ao passado. Geralmente, quando a gente tem uma dor, a gente está lá no nosso passado, tem algo que a gente não desgruda. E nessa minha trajetória, desde que eu tive consciência, assim, e fui realmente para um lugar de adulta, tudo que me causa dor eu quero investigar, por mais que dói, às vezes dá aquela, querer aquela afastada, mas eu falo, não, vamos encarar e vamos resolver isso aqui. Então eu vou conseguindo ir. Porém, quando eu volto lá para o interior, eu percebo que eu tinha uma coisa intuitiva que era uma saudade do futuro que eu ainda não tinha, mas que eu vivia num futuro que eu imaginava, que eu sonhava. Então, quando eu estava colhendo fumo, quando eu estava passando veneno, quando eu estava cortando lenha, e assim, para quem está ouvindo aqui vai falar assim, ah, Josi, tudo desse jeito aí, assim, fazia tudo isso aí, eu era realmente como se fosse um piá. Para quem já trabalhou com fumicultura, eu trabalhava com fumicultura raiz mesmo, aquela de vara de fumo, de quadradinho, de carreta, foi assim mesmo, tá? Quem conhece vai entender a realidade. Só que enquanto eu estava trabalhando, braçal aqui, a minha mente estava vivendo um futuro que eu tinha um sonho de viver. Então eu percebo hoje que eu vivo esse futuro que por muito tempo lá atrás eu sonhava, eu tinha saudade daquele futuro que eu tinha construído na minha mente. 17 anos depois, eu vivo o futuro que eu, enquanto trabalhava na roça, sonhava. Josi, eu tô arrepiada aqui, porque eu ia te perguntar se em algum momento teve a ideia de ter o que tu tem hoje, de chegar aonde, da onde nasceu tudo isso, né? Se isso veio lá de um desejo antigo. E aí tu começa a falar exatamente, responder. Eu, eu É vi um muita podcast que ela gratidão. participou, que ela disse que, e é lindo isso, porque assim, ó, eu queria ter tido essa percepção que tu tem, e eu tenho uma coisa assim, eu acho que Deus dá para quem merece e para quem sabe captar, né? Eu tô aprendendo isso, porque, e tu disse assim, ó, eu sempre falava comigo, tu falou num podcast, se eu falar errado, tu me corrige. Os ricos e os pobres têm as mesmas 24 horas. Né? Então, se eles podem, eu também posso. Então, a tua mentalidade, ela sempre foi além da onde tu vivia. E isso daí não é para qualquer pessoa. Isso já demonstra que tu já é um ser muito além, que tu tem muita luz, né? Porque não é para qualquer um. E talvez eu me acho bem comum, bem normal, bem simples como todo mundo, tá? Mas hoje eu agradeço muito a minha mãe, que durante 20 anos eu neguei muito a minha mãe. Eu falei, eu nunca vou ser igual a você, eu não preciso de você. Por quê? Porque as histórias da nossa vida, ela precisou ir embora quando eu tinha ali os meus 9, 8, 9 anos. E aí, óbvio, vem uma menina com 8, 9 anos que cai lá na mão do pai, morar no meio do interior da roça e fala assim: cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Minha mãe não tá aqui, chora pela minha mãe, não entendi nada. O que que eu gerei? Eu gerei isso pra minha mãe, me abandonou. A minha mãe me rejeitou, porque é normal. E aí minha mãe foi embora, realmente, depois de um ano que ela apareceu de volta, interior, você não tem telefone, você não sabia de nada e tal. Então, gerou muito isso dentro de mim e foi muito bom. Eu agradeço muito a minha mãe, por quê? Porque aí eu tive que sobreviver num ambiente que eu não estava acostumada. E você falou o ponto assim, central dessa história. Eu fui pro meu pai, onde é interior, roça e tal, e eu saí da casa da minha mãe. A minha mãe tinha uma condição financeira boa, e não tão boa assim, mas tinha uma condição bem melhor. E a minha mãe me criou. Quem me programou foi a minha mãe. Hoje eu vejo e falo assim, meu Deus, que Deus tenha perdão das minhas ignorâncias, porque eu não fiz isso com consciência. Porque eu olho para trás e falo assim, meu Deus, como eu fui idiota, ignorante. Gente, era só a minha mãe, por Mas é quê? que criança não sabe discernir, né? Foi 20 anos negando, foi 20 anos.
E hoje, a maior bênção que eu tenho é olhar para ela, assim, amanhã eu vou levar ela no médico, tal, eu tô faceira de levar ela no médico, porque eu falei, cara, como eu fui ignorante. Por que a gente é ignorante? Fala e conta uma história que tudo bem, ela aconteceu, mas aí precisa olhar o lado dela também. E hoje eu já sou adulta, já foi essa história. E quando eu olho para tudo isso, se você tem que agradecer alguém, não é a minha, é a minha mãe, porque quem programou a minha mente foi a minha mãe. E eu vejo que ela, assim, ela é uma mulher visionária, ela pegava qualquer coisa, a gente tornava um negócio, ela era empreendedora, ela chegou a vender pro velho da van. Eu sempre conto essa história que eu li Rapaz, sério? lá no interior daquele interior, ela chegou a vender pro velho da van quando ele tinha uma loja ali em Ele é Brusque. de Brusque, né? Eu lembro A minha irmã mora em Brusque. Eu tenho uma irmã que mora em Brusque. eu cheguei de carro com ela ali, a gente vendia velas, na época ela chamava Velas com Col, a marca do sol, eu me lembro, eu montava as velas junto e tal, e ela tinha todo esse negócio aqui das cores do arco-íris, que ela também recebeu como download, então não é pra mim que você tem que agradecer. Talvez tenha que agradecer pra mim no sentido que eu não deixei a peteca cair, eu segui E, um... claro, é que ela tem a parte dela e tu tem a tua. E tudo aconteceu, porque se não tivesse acontecido, talvez hoje tu não falaria com tanto amor, com tanto orgulho da tua mãe. Então, assim, foi o aprendizado que tu precisava para hoje ser quem tu é. Então, é as duas. Tu tem a Eu, tua parte e ela tem a parte dela, né? quem aqui tá me escutando e tem algum problema com a mãe, assim, eu sei que é difícil, porque muitas vezes durante esses 20 anos eu escutei e falei, ah, isso aí com essa balela aí, não quero ver esse negócio aí que eu nunca vou precisar dela. Eu sei, eu também estive exatamente nesse mesmo lugar. E não é sobre precisar, é sobre essa honra que está escrito na Bíblia. Hoje eu entendo o que está escrito na Bíblia. Antes eu não entendia. Eu falei assim, como é que eu vou honrar uma pessoa que foi embora, que me deixou, que não. Mas o egoísmo, e a gente é jovem, enquanto a gente é jovem é muito difícil, né, aceitar essas coisas. Mas não, se tá ali, se tem uma coisinha mexendo contigo, se é pai, se é mãe, se é ex-marido, se for o que for, filho, para quem tá aqui, às vezes busca, porque se tem uma liberdade incrível que a gente pode conquistar na vida, e essa não tem a ver com Pix, dinheiro, cartão parcelado, nada, é a liberdade de você estar assim, olhar para aquelas pessoas que você ama, que te deram a vida, ou que de alguma forma construíram um pedaço da vida com vocês, e falar assim, bah, te amo, independente do que eu tenho, da roupa que eu tô vestindo, não, eu amo você, eu amo você, eu beijo você, eu sei que você me vê, é incrível, é incrível. É ela, eu sei, ah, ela, tá? E dentro disso, né, que tu falou da tua, a maior dificuldade foi a perda do teu anjinho ali. E até hoje, qual que foi a maior, assim, conquista, a maior felicidade, assim, que foi para Josi? Ela falou Essa assim, nossa, é interessante, hein? Cara, tem tanta coisa boa. Ah, tem, se fosse falar material, tem um apartamento, tem tudo. O que que eu poderia elencar como principal, né? Olha só, eu olhando aqui, a gente vê olhando a vida, né? Olhando algo as... que te, por dentro, assim, te encheu de mais vida, de mais luz, assim, meu Deus, nem eu acredito. Que foi, eu acho que uma das primeiras coisas que te trouxe tanta alegria, que compensou todas as dores que tu passou, assim. Porque tem as coisas grandes na dor e também tem as grandes coisas na felicidade, na alegria, né? Tem as coisas pequenas. Eu tô com 36 anos, quando eu olho para trás, deixa eu ver. Gente, eu comemoro tudo. É tudo tão bom. Eu comemoro tudo, tudo, tudo. Ah, eu não sei, pode ser que eu vá falar que seja vazio, mas foi tão importante para mim, para meu marido, assim, eu tenho tanta coisa para agradecer, meu Deus, eu agradeço muito. Mas uma coisa que me rompeu barreiras nesses últimos anos foi ter, vai ser tudo, mas eu vou falar, é isso mesmo, tá? Foi ter pegado meu marido e ter ido viajar, sair do Brasil. Eu não sei, eu tinha, porque eu acho que isso está muito voltado com o meu futuro, com a saudade do futuro que eu tenho. Ah, eu acompanhei, vocês foram lá pro, eu acho que foi Uruguai ou Argentina, não lembro agora. Argentina. E aí, assim, o fato de aquilo executar, acontecer, colocar os pés e ser real, tem muito a ver com aquele futuro daquela menina que, quando estava na roça, ficava sonhando aquilo, que eu vou ser uma mulher de sucesso, que eu vou viajar para o Brasil, para o mundo inteiro. E Super tá, te entendo. eu acho que tem, que é Eu não isso, tá? tinha essa coisa de mulher de sucesso, essas coisas assim, mas eu tinha sonhos e vinha coisas, eu falava coisas que a minha mãe, tadinha, na ignorância dela, porque não tinha estudado, ela achava que eu estava falando palavrão, e eu nem sabia o que eu estava falando, que é a minha ligação com a Itália, né? Eu falava de Roma, que eu ia conhecer Roma, e a minha mãe falava, meu Deus, onde tu aprendeu esse palavrão? E quando eu fui para a Itália pela primeira vez, eu chorei porque eu falei assim, e quando tu fala assim, um futuro que eu já estive lá, eu te entendo, porque tem coisas que às vezes eu vejo e falo, gente, eu já estive naquele lugar ali, não é possível, olha, eu tenho a sensação, e a gente só vai compreender esse papo louco nosso aqui, quem passa por isso, porque é como se tu estivesse naquele lugar que tu já viveu lá, e tu tem que voltar lá, e tu precisa ir lá, e quando tu vai, é uma felicidade, né? E tu ficou ali pensando, ah, mas é uma coisa simples. Eu acho que é na simplicidade que está as grandes coisas na nossa vida, né? Quando eu fui a primeira vez em Roma, assim, eu chorei e eu não entendia o porquê. Aí, quando eu conheci o sistêmico,
E fez todo sentido na minha vida, mas eu nem imaginava, porque eu vim descobrir o meu verdadeiro pai com 42 anos de idade. E aí, a parte dele, do meu avô, veio, o meu avô veio de Portugal e a minha bisnona veio da Itália, veio da Calábria. Olha que louco. E aí eu via coisas da Itália, mas eu já estive naquele lugar. E ainda hoje eu tenho coisas que eu vejo e falo, esse futuro que tu fala, que tu já viveu, é uma coisa assim, que eu falei antes, né, quem nos ouve, esse papo de doido, que a gente é louco, mas não é. Só vai entender quem entende, quem passa por isso, né? Eu acho que todo E mundo isso é tem, lindo. né? Todo mundo tem um pouquinho dessa loucura. E eu acredito que, assim, É, às vezes deixa ela dormir, tomara que não deixe ela dormir. Hoje Ex- acorda, essa tua loucura. Exatamente isso. E hoje a tua história vem justamente nessa intenção para fazer com que essas pessoas acordem e se motivem também, né, a continuar despertos e seguir, né, em busca dos seus sonhos. e que lindo, né, que hoje isso se transformou na tua empresa, porque tu é mentora de mentoras, né? Eu sei que tu atende mulheres dentro do Brasil, fora do Brasil, tu tem os teus outros projetos, tu é palestrante, é empreendedora e que veio, né, das veias da tua mãe, e realmente esse nome Concol é um nome muito, muito forte. É de qual origem esse nome? Eu sou curiosa, esse Eu, ac- sobrenome. eu É acredito que suíço? não, eu acho que é da Rússia, tá? Pelo que a gente estuda ali, é russo, ali daquela, de uma região ali, tá? Daquela. Tem uma É. cidade, mas eu não lembro bem certinho, mas é daquela região ali. E é muito forte mesmo, e que bom que tu soube, né? Que tu fez lá o download, só obedeceu, colocou, tá sendo um sucesso, vai ser muito mais sucesso ainda, porque tu é merecedora, tu é uma pessoa que, tu falou assim, eu não sei se eu sou tudo isso. Quando a gente tem essa humildade, a gente é tudo isso sim, porque não é pisando em cima das pessoas, se achando melhor, mas recebendo aquilo, acolhendo, e é o que tu faz com toda a tua leveza e aquilo que tu sabe fazer lindamente, né? Eu não participei ainda da tua mentoria, mas em breve, se Deus quiser, eu vou participar. Faremos. Sempre, Eu, sempre eu, te, ad- convidado, tá? te admiro muito, 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 muito mesmo, e é de coração, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho até que, às vezes, ponderar como eu falo, porque na minha cara as pessoas veem quando eu não gosto delas, e se eu não gosto, se eu não admiro, eu não falo. Porém, eu sou muito de elogiar quando eu gosto, eu gosto de ver gente grande, gente crescendo, eu gosto de ver minhas amigas conquistando, e algumas pessoas até levam isso para o outro lado, acho que é falsidade. Não é. E tu é realmente, para mim, e para com certeza para minha amiga Tati também, uma Isso. grande mulher, uma mulher de sucesso, uma pessoa que merece o melhor desse universo. Eu quero te perguntar, porque a gente infelizmente vai ter que finalizar, né? Se tem mais algo que tu gostaria de compartilhar da tua trajetória, e aí eu vou estar fazendo a nossa pergunta final para a Josi. Eu acredito que a gente falou várias coisas. Eu sei que a gente abriu loopings aqui diversos, né? E fica o convite também para quem quiser em algum momento acompanhar. Eu adoro fazer live. Eu realmente, quando faço qualquer coisa, eu nunca vou dar a metade ou 50%. Eu vou dar o meu. Tem que ser natural. Tipo, eu tô aqui, é isso aqui. O mundo pode cair lá fora, agora eu estou aqui. E o mundo vai ter que esperar, no caso, a gente terminar, a gente seguir, né? Eu acho que estar nesse momento presente. Fica aqui o convite também para vocês que eu queria falar, tá? Sobre a questão das vendas sistêmicas, gurias, desde que eu descobri esse universo, que existe uma forma. Eu já sou apaixonada por venda, né? Qualquer coisa não dá. Tá na veia. Se eu acreditar, eu vendo. Se eu não acreditar, também não esquece que eu não vou vender nada. Então, desde que eu desenvolvi, que Deus me mandou esse download, foi no evento que vocês me conheceram presencialmente, quando eu saí daquele evento, foi um movimento ali, um movimento que eu fiz de fazer todo mundo levantar e pegar o celular, aquilo ali foi uma coisa que não estava previsto, mas Deus, na hora, no meio do palco, tocou meu coração e falou assim: faz isso aqui, o que você sabe fazer, que eu te ensinei a vender pelos stories. E é uma coisa que eu vendo hoje com muita tranquilidade, porque tá muito natural, no meu inatura, Eu né? preciso aprender isso, viu? Eu preciso. A gente, hoje, quando eu olho assim, eu fico sedenta das mulheres estarem nesse movimento. Por quê? Porque o Instagram ele funciona muito bem no Brasil, ele vai continuar funcionando até quando a gente não sabe. Então vamos surfar essa onda. Eu acho que eu sempre, se eu tiver que deixar para fechar essa minha história aqui que a gente foi falando, eu sempre fui muito plugada no que é visionário. Eu sempre fui buscar ser muito visionária nas coisas. O que que eu posso enxergar além, que ninguém está enxergando, o que está em alta, o que as pessoas estão buscando. Isso não tem a ver com ter um QI diferente, tem a ver com observar. Nesse momento, o Instagram no Brasil, agora, janeiro de 2024, tá bombando. As mentoras, quem se posiciona como mentoras, nós estamos surfando uma onda muito positiva de mentorias. Eu poderia citar vários players aqui que não tinha, agora tem mentoria. Então, se alguém está ouvindo o nosso podcast e sente que é a hora, seja comigo ou com quem for. Eu sempre falo, escolha o mentor que você aguenta ouvir. Se tu não aguenta ouvir aquela pessoa, não é com ela. Mas aproveitem esse momento, tá? Eu acho que é essa mensagem que eu tenho que falar com um profissional de quem tá, que tem o ciricutico igual eu tenho, tá? De tipo, vamos fazer, faz, Sim. segue. E segue por mentoria. Se você sente que é mentoria, segue por mentoria, tá? E usa muito o Instagram, esse ano especialmente. E tem que ter uma ligação com a pessoa, tu tem que se sentir bem, gostar da energia. Eu sou muito da energia, sempre sou, né, da energia, porque às vezes eu vou em lugar assim que eu volto com as costas, falo aquele lugar não volto nunca mais, Deus. Não volto.
Mas, para finalizar aqui o nosso bate-papo maravilhoso com essa mulher de sucesso, né, gente? Hoje nós tivemos aqui uma mulher bilionaríssima. Ui, adoro! Josi, se tu pudesse resumir, o que seria sucesso para Josi? Sucesso para Josi é: se te tirarem tudo hoje, tiraram tudo de você, mas deixaram as pessoas. Quem foram as pessoas que sobraram, que estão com você, que ficarão com você? Imagina um cenário bem, vamos imaginar um cenário de você vai ter que dormir debaixo da ponte essa noite, só que essa noite não tem nada. Quem que vai com você para debaixo da ponte? Quem é essa pessoa que vai realmente com você lá para onde tiver que ir, para o mais desafiador ou para o cenário que tiver que ser? Quem são as pessoas? Para mim isso é sucesso. Se você souber responder o nome dessas pessoas em 1 segundo, com certeza absoluta, eu entendo que você alcançou o teu sucesso. Você chegou no ápice. E daí, resumindo em uma frase, seria: se você tem amigos que estão contigo debaixo da ponte, tu tem sucesso, é isso? Família, amigos, qualquer pessoa, eu não sei quem é a pessoa da tua vida, se é o teu companheiro, se é o teu marido, tua esposa, ou se são teus filhos, mas se você Eu estava tem... te escutando aqui, eu já estava imaginando, olha, eu iria para debaixo da ponte com meu marido, eu tenho certeza que ele também iria comigo. Que Claro, Gente, ninguém vai para debaixo da ponte, pelo amor de Jesus. ninguém vai Mas a essência é as relações, o amor real, né? pensar Mas assim, ó, vamos ver se tu consegue resumir em uma frase ou em uma palavra o sucesso para Josi mesmo. Qual seria? pessoas, gente, Pessoas. amar gente, amar as pessoas. Magnífico, magnífico. Gente, esse foi o nosso Olha, bate-papo com essa mulher incrível, né? Ela tem muita história. Se vocês querem saber mais, né, sobre ela, depois nós vamos deixar o Instagram dela. Na hora que a gente fazer o Reels lá, que a gente postar, a gente também vai marcar ela. Acompanhe ela, realmente isso aqui e muito mais que vocês viram. Josi, muito obrigada. Deus te abençoe. Assim, foi muita honra para nós te ter. Tu é uma pessoa incrível mesmo, né? E é o nosso primeiro podcast, já com esse ser aqui iluminado de 2024 2024. entrando com tudo. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Amei, Gratidão. amei, amei. Obrigada pelo teu sim, né? Eu sou caruda, eu aprendi, estou aprendendo a ser caruda, ir lá e perguntar e agora não precisa falar não para mim. Eu admiro, eu gosto, eu mando Você mesmo. recebeu não, não é não pra gente, é um não que talvez aquela pessoa nesse momento não consiga, não pode, não isso, e tá tudo bem, é É, tem isso. pessoas que leem e nem respondem, tô nem aí. Para mim, não muda. Yes. Não muda. Sim, eu tô procurando sim, eu recebi o download, tô procurando sim. Cadê as minhas E, pessoas? Sim, mas eu fiquei muito honrada porque eu sei também que tu é um pouco seletiva, até porque tu escolhe as ambiências que tu quer estar, né? Então, ter a Josi aqui conosco realmente é uma grande honra, é uma grande alegria e é o nosso primeiro podcast de 2024, né? Porque a gente tem outras gravações. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração. E se algum dia eu puder te servir em alguma coisa, aqui estou. E você aí que está do outro lado nos assistindo, seja em qual for o tempo deste planeta, se essa história fez sentido, tocou teu coração, eu vou te falar uma coisa, Josi. Tu veio, tu falou do trator que chega a te arrepiar. Eu não sei se tu vai te ofender, mas assim, eu vou correr o risco. É ou não é um trator essa mulher? Aquela coisa assim, que é lindo, que chega o trator e vai, né, fazendo o que tem que fazer lá na roça, sabe? Que substitui várias mãos de, né, enfim, eu não sou da roça, mas eu vejo assim que um trator é tudo, né? Então, assim, ela vem de lá. E aí, quando tu falar, não tinha festa, agora tem, e eu digo, e ela é o próprio simbólico, né? Essa força, né, do trator. Magnífico. Então, assim, ó, uma história de uma pessoa que veio de um lugar humilde, né? Veio da roça e hoje não só milionária, né? Não só rica, mas também próspera, com uma mente fantástica. É aquela coisa, se tirarem tudo, ela faz de novo. Então, Exato. não tem Essa medo, frase é maravilhosa, é isso não tem aí. medo da ponte, não Tudo. tem medo da rua, não tem medo de nada. O importante é ela estar com as pessoas que ela ama. Gratidão mesmo, do fundo do Muito coração. obrigada. Meu Deus te abençoe e que tu continue prosperando cada vez mais, ficando cada vez mais rica, muito mais rica, em todos os sentidos, de pessoas que te rodeiam, de pessoas que estão nos teus projetos, das pessoas que te procuram para te trabalhar, que sejam pessoas realmente que querem crescer, que são iluminadas, que não tenha maldade, né? Porque o mundo hoje, infelizmente, está assim. Então, tu é merecedora disso, eu acho que tu vai ter cada vez, acho não, tenho certeza que tu vai ter cada vez mais e mais e mais. Muito obrigada mais uma vez. Eu sei tanto que o tempo da gente é precioso e tu disponibilizou aí esse tempo aqui conosco para, né, passar a tua jornada um pouquinho, porque não dá para contar tudo. E eu espero de coração que quem vier assistir esse podcast aproveita, tira os insights que ela fez ali, que ela falou, que ela comentou. E é isso, gente.
Essa mulher é um É um sucesso. sucesso! Acabamos! Então,